Meus irmãos, minhas irmãs, dia 22 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Na primeira leitura, escutamos Gênesis 13, 2 a 18. Vimos ontem Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, confiando em Deus, parte e leva seus familiares, leva também seu sobrinho Ló. Mas aí surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abraão e os pastores de Ló. Abraão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. E aí Abraão se dispõe a dividir. Se um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Uma medida bonita para evitar o conflito. Não é fuga do conflito, mas é não deixar com que o mal desestruture as nossas relações familiares, as relações nossas de amizade, as nossas relações dentro da igreja, as relações no nosso país, as relações na sociedade. Esse deve ser o critério nosso, a postura nossa. Não é fugir do conflito, mas significa buscar o caminho da paz. Nesse momento, esse foi o caminho que Abraão encontrou para manter a paz entre ele e seus empregados e Ló e os seus empregados. Também na nossa sociedade precisamos estar muito atentos com os vírus que vão entrando e que vão gerando divisões e tensões entre nós. E muitas vezes vamos deixando de reconhecer o outro como irmão. Ter opiniões divergentes, ter posturas divergentes, não é motivo para conflito. O que não quer dizer que tenhamos que fazer uma coxa de retalho. Existem coisas negociáveis e coisas inegociáveis. Inegociável na nossa vida é sempre o amor, o respeito, o cuidado pela vida, a justiça, a defesa dos pobres, dos mais vulneráveis. Tudo isso movidos pelo Espírito do Evangelho, acreditando que a caridade cobre uma multidão de pecados. No Evangelho, ainda estamos no Sermão da Montanha, e nesse trecho que ouvimos hoje, Mateus 7, 6 e 12 a 14, vemos alguns ditos de Jesus. 3 ditos aparecem. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Perceber que muitas vezes coisas do Evangelho não podem ser desperdiçadas diante daqueles que não querem ouvir e não querem colocá-la em prática. Não é desistir do outro, mas perceber que sem uma abertura da outra parte, é muito difícil apresentarmos elementos tão profundos como o Evangelho nos propõe. Talvez tenhamos que esperar o tempo propício. Segundo aspecto, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Esta é a chamada regra de ouro, que está presente no cristianismo e em diversas religiões. Se nós usarmos esse critério, minha gente, de querermos fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, quanta coisa mudaria na nossa vida. Quem não quer ser amado, quem não quer ser respeitado, quem não quer ter vida digna. Imagine pensarmos agora isso também em relação ao outro, movidos pelo Espírito de Cristo. Terceiro dito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É o que nós poderíamos chamar de o amor de Cristo, é um amor exigente. Nesse sentido, ele é porta estreita. Não é um amor light, que não se compromete. É a porta estreita de um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta.
Por isso, irmãos e irmãs, ouvindo essa palavra, sejamos capazes de dizer: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, e de São José, neste ano josefino, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.